muito bom dia para você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando a viver bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz uma nova temática e com a ajuda de especialistas esclarecemos pontos importantes para você de casa que nos acompanha fielmente. Então vamos lá a mais uma temática, começando mais um Viver Bem. Bom, a gente vai falar da estética de alta performance que está cada vez mais ganhando espaço, trazendo resultados rápidos e eficazes. Mas você sabia que a verdadeira beleza vai além do que os tratamentos convencionais podem oferecer? A tendência agora é aliar a estética ao cuidado integrativo, que é um conceito que une práticas de saúde com tratamentos adjuvantes e individualizados para promover não só a beleza, mas também o bem-estar de dentro para fora. Então, por isso, hoje convidamos a doutora Graciane Martins, que atua como farmacêutica na Clínica Integrativa e também Saúde Estética, que pode chegar aqui conosco e trabalha, então, com essa questão da alta performance, que vai explicar pra gente como é que funciona. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Seja tudo bem-vinda. bem, obrigada. Vamos conversar para explicar um pouquinho, porque são conceitos diferentes, né? E a gente vê que vocês estão com essa proposta, trabalhando de forma integrada. Então, como é que funciona essa abordagem da Clínica do Sorelli? Bem, a Clínica do Sorelli, né, como o nome que você já reportou, é uma clínica que associa o cuidado integrativo aliado à saúde estética de alta performance. Então, independentemente ali do procedimento que a gente venha realizar nos pacientes, sempre a gente faz uma avaliação, uma anamnese inicial desses pacientes em relação à sua saúde como um todo. Porque não, de nada adianta, em alguns casos, eu trabalhar só a ponta da questão, se não vier um trabalho, um preparo, um cuidado de dentro para fora, que seja trabalhado tudo de forma conjunta, né? Exatamente, até porque a gente não pode avaliar o ser humano em pedaços, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na saúde da pele, é muito importante a gente avaliar a saúde intestinal desse paciente e muitas vezes até o estado emocional desse paciente, que a gente sabe que condições crônicas de estresse, ansiedade, depressão podem também, por exemplo, repercutir na saúde da nossa pele. Mas quando a gente pensa em cuidado integrativo, como que ele se diferencia de outras abordagens tradicionais da estética? Então, na verdade, o cuidado integrativo é justamente a gente olhar para o paciente, né, para os processos fisiológicos normais do paciente e possibilitar a ele que tudo funcione da melhor maneira possível, por meio de uma suplementação individualizada, da prescrição de nutracêuticos, né? E a gente consegue fazer isso justamente com essa consulta inicial, solicitação de alguns exames, e aí a gente consegue corrigir muitas deficiências que às vezes, né, tem total relação com alguma queixa que o paciente está nos abordando, mesmo que vinculado a uma queixa estética. Então, a prática, né, do cuidado integrativo, um dos cenários do cuidado integrativo seria justamente esse olhar para a gente corrigir algumas possíveis deficiências e suplementar, né, o paciente com aquilo que ele está precisando naquele momento. Imagino que para isso vocês também contam com diferentes áreas ali de profissionais, né? Hoje na nossa clínica nós, né, atuamos como farmacêuticas clínicas integrativas e farmacêuticas especialistas em saúde estética de estética de alta performance. Quando necessário, que na maioria das vezes dos casos, né, principalmente para aqueles pacientes que buscam performance e melhora da saúde corporal, a gente faz encaminhamento para nutricionista, né, mas as solicitações dos exames e toda a interpretação e a prática da prescrição dos suplementos e nutracêuticos cabem a nós, né, responsáveis ali pela do Sorelli. Vocês já estão ali aptas, né? Isso, somos especialistas nessa área também. Como que a estética de alta performance, ela se encaixa dentro do cuidado integrativo? A estética de alta performance é justamente para a gente melhorar, né, a estética corporal do paciente com estratégias que aliam a saúde e a beleza, né? Então, muitas vezes a gente recebe um paciente que quer, por exemplo, melhorar a questão de hipertrofia muscular, mas esse paciente ele está mais inflamado, às vezes ele está com uma disbiose, né, com alguns outros problemas que podem interferir na questão do procedimento em si. Então, a associação, de fato, do tratamento in-out que a gente fala, né, que é primeiro restabelecer, organizar a saúde do paciente internamente para depois a gente poder realizar os procedimentos, ela tem total diferença no resultado.
né? Porque a gente sempre vai aliar ali a saúde com a beleza do paciente. Acho que é uma preocupação muito interessante de vocês, porque em alguns casos, se eu estou cuidando ali somente da parte estética, que normalmente é o que nos chama atenção, é o que pode ali acender esse alerta, seria como se fosse enxugar gelo, né? Se eu não resolvo a causa do problema, de nada adianta ali, em alguns casos, maquiar o problema, né? Porque esse resultado vai ficar ali a curto prazo, eu não consigo ter uma permanência. Exatamente. Então, vai além de uma questão somente de saúde, mas também, eu digo até de ética com aquela pessoa que está procurando vocês. Com certeza. Né? Tanto que uma das coisas que a gente deixa muito claro para os nossos pacientes é que na clínica a gente não trabalha com resultados, né, e uma expectativa mais imediata, né, daquilo que o paciente está procurando, justamente porque a gente sempre começa a olhar ele inicialmente de dentro para fora. Mas a grande vantagem disso é porque a gente tem um resultado muito mais efetivo, duradouro, e no final o paciente ele vai estar mais saudável e, né, aliado a isso, mais bonito, né? Em relação ao corpo, a gente consegue excelentes resultados porque a gente coloca várias metas que o paciente precisa seguir. Então, o paciente tem que estar disposto a esse tratamento porque a gente não coloca toda a responsabilidade somente no procedimento estético, né? O paciente ele também tem que fazer a parte dele. E quais são os principais tratamentos estéticos que se beneficiam do cuidado integrativo? Na verdade, todos, né? A gente não tem nenhum tipo de procedimento estético que a gente fala, isso daqui não vai fazer diferença se o paciente não estiver bem inicialmente, bem suplementado, enfim. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no tratamento facial, um paciente com melasma, né, com uma hiperpigmentação, normalmente, nesses pacientes, a gente nem toca na pele do paciente antes de fazer uma suplementação ajustada para esse paciente, né, com estratégias antioxidantes, né, com ativos que venham a melhorar, de fato, a saúde da pele desse paciente, para depois sim a gente realizar algum procedimento, né, de forma mais tópica no paciente, né. Tratamentos corporais todos, basicamente, têm um benefício, um resultado muito diferente quando a gente faz primeira abordagem do cuidado integrativo, seja para emagrecimento, hipertrofia, flacidez, né? E tratamento capilar também. Todo tratamento capilar nosso, o paciente inicialmente ele é suplementado por via oral, ele faz uso de alguns ativos tópicos para posteriormente a gente fazer ali os procedimentos, né, específicos, no caso, por exemplo, de alopécia. Então, na verdade, tratamento facial, corporal e capilar, todos apresentam muito benefício e um resultado muito melhor quando a gente faz esse cuidado em out, né, inicialmente, no tratamento. Muito bem, o nosso bate-papo só começou. Você de casa, está gostando do tema? Então fique conosco. A pausa é rápida, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre cuidado integrativo. Você sabe do que se trata? Estamos recebendo a Graciane Martins, que é especialista em estética de alta performance, que está nos ajudando a entender todo esse universo trabalhado hoje pela Dussorelli. Então, é uma forma de trabalhar tanto o lado estético quanto a saúde, unindo os dois conceitos, os dois trabalhos para resultados aí eficazes, duradouros, né? Para que, de fato, a pessoa, o paciente, ele saia tanto feliz com o resultado ali da elevação da autoestima, né? O que ele consegue visualizar no espelho e também manter esse cuidado de dentro para fora para que assim permaneça. Acho muito curioso mesmo, viu, Graciane? Acho que eu vi algo recente em redes sociais, né? A gente sabe que hoje é um espaço que se fala muito de estética, inclusive, até, por exemplo, para bioestimuladores, porque de nada adianta uma mulher, por exemplo, fazer ali bioestimuladores se não tem toda uma análise das questões hormonais, porque isso seria também desperdiçar produtos. Então, é como se fosse nessa linha, né? Exatamente. É sempre você integrar e associar ao paciente estratégias para ele ter o melhor resultado possível, né? Mente e corpo precisam estar equilibrados, né, para resultados estéticos. Você até mencionou no início do programa a questão, por exemplo, da ansiedade, do estresse.
são dois fatores que estão presentes cada vez mais no nosso cotidiano, né? É mais comum a gente ver as pessoas falando, se queixando, a rotina está cada vez mais corrida. Isso afeta também resultados estéticos? Com certeza, né? O estresse crônico, ansiedade, depressão, a gente sabe que repercute muito na saúde da nossa pele, assim como, né, na nossa saúde como um todo. Então, por exemplo, aqueles pacientes que estão num estado de estresse crônico, têm níveis elevados de cortisol, a gente sabe que é um paciente que vai ter uma sobrecarga maior de citocinas inflamatórias, ele tem uma maior predisposição ao estresse oxidativo, à inflamação. E tudo que está associado a estresse oxidativo e inflamação, logicamente que vai repercutir sim, né, na saúde tanto corporal como na saúde da nossa pele, enfim. Então, a gente sempre fala que as nossas emoções, né, elas repercutem de uma forma muito significativa, sim, né, na forma ali, física que a gente está no momento. Então, cuidar da mente, estar bem, repercute sim na beleza do paciente. E os benefícios, então, dessa união do cuidado integrativo com tratamentos estéticos? É algo que já vem sendo trabalhado, já tem ali uma longa história, de acordo com a ciência, com os estudos? Com certeza, né? Em relação a evidências na prática do cuidado integrativo dentro dessa área da saúde estética, a gente tem muita coisa, né? Muita evidência. Aqui no Brasil, nos últimos anos, foi uma área, né, que está sendo bastante explorada, tanto que tem muito profissional, não somente da área estética, mas dentre outras áreas da saúde que estão se especializando, né, no cuidado integrativo, né? A própria medicina funcional integrativa, que foi a especialização que eu realizei, é um cenário que está em expansão, que está em crescimento e, com certeza, todas as áreas que aliam o cuidado integrativo, as demais práticas ou procedimentos, né, da área da saúde ali que venham a ser realizados, o paciente ele vai ser muito beneficiado. E como que o cuidado integrativo ele ajuda a melhorar a saúde da pele, por exemplo, e o rejuvenescimento, que eu acho que é o que todo mundo busca hoje? Com certeza. Então, um dos fatores, né, que está associado, por exemplo, ao nosso envelhecimento da pele, à saúde da nossa pele, é justamente o processo inflamatório, o estresse oxidativo, que vem de dentro para fora, né? Então, às vezes a gente acha que a nossa pele ela só repercute algum tipo de dano, né, externo, mas não, né? Toda a funcionalidade do nosso corpo vai repercutir na saúde da nossa pele. Então, se é um paciente que está de forma sistêmica inflamado, que está com estresse oxidativo, né, muito intenso, se a gente não amenizar isso, não regularizar esses processos no paciente, você pode realizar muitos procedimentos estéticos que você não vai ter o mesmo resultado do que se você primeiro colocar, né, ordem na casa, que a gente fala que é no corpo do paciente, para depois, né, poder enfeitar a casa, que no caso seria ali os procedimentos estéticos. Quais terapias que você acredita que são essenciais para essa integração com os tratamentos estéticos? Então, dentro da prática, né, da saúde funcional integrativa, do cuidado integrativo, existem várias práticas, né? Nós, da Dulce Orelli, nos especializamos na prática de prescrição de nutracêuticos e suplementos, de forma individualizada. Então, para cada paciente, né, que nos busca, né, e que quer esse atendimento diferenciado, a gente faz uma anamnese muito completa, toda uma avaliação do estado geral do paciente e primeiro a gente define para aquele paciente o que ele está precisando, né, em relação à suplementação. Então, dentro da prática do cuidado integrativo, existem vários cenários de atuação. Nós, da Dulce Orelli, nos especializamos na prática de suplementos e nutracêuticos para essa finalidade, para associar isso aos procedimentos de saúde de estética de alta performance, que é o que a gente realiza também, né? Mas dentro do nosso cenário, a nossa prática de cuidado integrativo é essa prática de prescrição de nutracêuticos e suplementos. E o que reforça a importância cada vez mais de questões de atendimentos personalizados. Com certeza, né? Isso. Porque muito se vê as influencers, né, os famosos ali, hora ou outra, fazendo
propaganda de determinado suplemento, determinada vitamina para queda do cabelo, mas a gente sabe que às vezes você pode estar com uma queda e eu também, mas as necessidades elas são diferentes, não é uma receita de bolo, Com né? certeza, com certeza. Por isso que a anamnese, a consulta inicial do paciente, a nossa consulta, né, dependendo ali do caso, ela dura até 2 horas, que é justamente para a gente poder levantar todas essas possíveis deficiências do paciente e desenhar um tratamento específico para ele. Nós não trabalhamos com receita de bolo, porque cada indivíduo ele tem que ser olhado de forma única, né? Então, às vezes, um paciente, por exemplo, com alopecia, ele está manifestando aquele problema por um motivo, enquanto o outro paciente é por outro motivo, é por estresse. Então, se a gente não tiver esse olhar e esse entendimento que o tratamento tem que ser individualizado, a gente também não consegue fazer, né, ter um resultado bom, né, e necessário para cada queixa do paciente, né? Então, dentro dessa vivência de vocês na clínica, o que vocês percebem ali de mais comum dessas digamos, deficiências, dessas falhas da saúde que refletem na parte estética? O que chega de mais comum assim para vocês? Olha, nos últimos meses a gente se deparou muito, né, com a saúde mental dos pacientes. Então, assim, grande parte dos pacientes, eles chegam com uma queixa estética, mas durante a anamnese, quando a gente começa a perguntar, grande parte deles estão, né, diante de quadros depressivos, quadros ansiosos, estresse crônico. Além disso, outra questão, né, pacientes inflamados, né, que eles acreditam que eles têm uma certa qualidade de vida, mas a gente fala que qualidade de vida é diferente de estilo de vida. Qualidade de vida é você querer viver bem, você querer estar, né, feliz e fazer coisas que você gosta. Agora, estilo de vida exige disciplina, foco, né? Você tem que ser disciplinado não só em relação à alimentação, mas prática de atividade física, sono. Então, são coisas diferentes, né? As pessoas confundem um pouco. Então, a gente fala que o estilo de vida, que exige de fato, né, um compromisso e responsabilidade do paciente, é algo bem difícil da gente encontrar na maioria dos pacientes. Então, se a gente não ter essa conversa de conscientização, que os hábitos precisam ser modificados, a gente não consegue sucesso no tratamento. Mas, assim, de problemas que a gente se depara, são esses quadros, né, em relação à saúde mental e pacientes de uma forma sistêmica inflamados, né? Seja por sobrepeso, seja por falta de um sono adequado, de uma alimentação ruim. Então, eu sempre falo, os pilares são esses: sono, alimentação, né? E a dieta. Se isso não tiver inserido de forma adequada no estilo de vida do paciente, é logicamente que isso vai repercutir, né? Na saúde dele como um todo. Muito bom, realmente o assunto é bem interessante, mas ainda não acabou, viu, gente? A gente vai seguir com essa temática depois do intervalo, que vem rapidinho, então continue com a gente. De volta com o nosso programa hoje falando sobre cuidado integrativo e recebendo a Graciane Martins, que é especialista em estética de alta performance da Clínica Due Sorelli e que traz aí um conceito diferenciado, um conceito mais completo de estética aqui para a nossa região, né? E o bacana que a gente está percebendo é todo esse cuidado com a parte física e emocional do paciente para refletir ali no espelho, nos resultados, na autoestima, porque também temos esse ponto, né, Graciele? O quanto a autoestima fragilizada, ela agrava esses problemas, o problema do estresse, o problema da ansiedade, da depressão, né, muitas vezes da compulsão alimentar. Então, isso acaba refletindo e piorando quadros que precisam ali ser cuidados, né? Com certeza, com certeza. Então, uma coisa que a gente também conversa muito com os nossos pacientes é que eles também precisam ter um olhar diferenciado sobre responsabilizar muitos dos problemas que esses pacientes, né, acabam apresentando só em medicamento. Então, grande parte dos nossos pacientes já são pacientes que chegam polimedicados para diversas queixas e nem sempre vai ser a melhor solução, né? Então,
é o que a gente fala, né? O paciente ele precisa ter a responsabilidade e o papel dele nesse processo, né? Graciane, e dos resultados que vocês já acompanharam, assim, dos mais visíveis nessa integração do cuidado integrativo com os tratamentos de estética de alta performance, tem cases de sucesso assim que você pode compartilhar com a gente? Com certeza, né? Então, por exemplo, para tratamentos de emagrecimento, né? O paciente chega com sobrepeso, com uma flacidez, ele chega fadigado, ele chega sem disposição, né? Chega com queixa cognitiva. E aí, a partir do momento que a gente tenta, né, ajustar todos esses pontos com ele, além, lógico, do resultado do emagrecimento, esse paciente ele termina o tratamento mais disposto, né? Ele não se queixa mais dessa fadiga, ele passa a dormir melhor, né? Então, nos tratamentos corporais, a gente observa uma diferença muito significativa. Né? Homens e mulheres? Homens e mulheres. Os homens têm buscado mais isso também? Demais. Hoje, 70% dos nossos pacientes são homens na clínica. A grande maioria dos nossos pacientes são homens. Para todas as faixas etárias, existem restrições, públicos que não podem? O cuidado integrativo eu falo que é para todos, né? Desde criança, você tem que ser acompanhado por um profissional da saúde, especialista na área, para você ver as necessidades que ela precisa, né? Mas como nós somos uma clínica de saúde estética, logicamente é ali que a gente vai, né, focar o nosso atendimento mais no público adulto, né? Mas o cuidado integrativo, a questão da suplementação, do olhar individualizado, de avaliar possíveis deficiências e corrigir, é para todas as idades. Mas dentro do nosso cenário, das nossas práticas, a gente trabalha com o público adulto. Gestantes podem também buscar esse cuidado ou é ideal que passem da fase ali da gestação e da amamentação para buscar esse tipo de recurso? Durante a gestação a gente fala que o foco principal, inclusive eu estou gestante, né, é cuidar da mãe e do bebê, então lógico que ali é um momento de prioridade da saúde da mãe, do bebê, então muitos procedimentos estéticos não são indicados, obviamente, nessa fase, só que é lógico que a questão suplementar, ela tem que ser aliada com o responsável médico, né, com o ginecologista, o obstetra da gestante, porque nem todos os suplementos e nem todos os nutracêuticos podem ser prescritos durante essa fase, né? A gente sabe que existem alguns procedimentos estéticos que são ali, não diria invasivos, mas que demandam de um tempo de recuperação, às vezes, maior para apresentar o resultado que a pessoa espera. Então, se há um cuidado integrativo antes da realização desse procedimento, essa recuperação, os resultados, esse tempo de espera para que esse resultado apareça, ele pode ser mais eficaz ou apresentar uma resposta melhor? Com certeza, né? O tempo de recuperação do paciente, quando ele está bem, é muito maior, né? E além disso, dentro da clínica a gente trabalha muito com a fotobiomodulação, de forma sistêmica e tópica. Então, grande parte dos nossos pacientes, além dessa correção, né, nutricional e suplementar, a gente trabalha com essa estratégia, né, de fotobiomodulação, que é um cenário dentro da estética integrativa que auxilia muito, né, no processo ali de recuperação do paciente. E o que os pacientes eles podem e devem fazer em casa ali, então, para potencializar os efeitos dos tratamentos estéticos? Os cuidados que todos nós temos que ter no nosso dia a dia, né? Uma boa ingesta de água, então você tem que calcular ali a tua necessidade diária de água, uma boa alimentação, né? Você tem que tentar se policiar para dormir bem, fazer atividade física, né? São os pilares que a gente entende que é para a nossa saúde como um todo. Uhum. E contraindicações, quais ali você pode estabelecer? Na verdade, não existe uma contraindicação para a prática do cuidado integrativo, né? Como ela é uma prática muito individualizada e a gente olha para cada paciente de uma forma muito específica, né? Muito detalhada, o que a gente vai desenhar para ele é justamente aquilo que ele precisa e o que ele pode, né? Então, não tem como a gente generalizar uma contraindicação específica para essa prática. Alguns pacientes com algumas doenças autoimunes, né? Alguns suplementos, alguns nutracêuticos são contraindicados, assim como outras patologias. Mas esse olhar a gente tem a partir da anamnese e ali a gente já identifica quais são essas possíveis contraindicações ou não. Quanto tempo, mais ou menos, é necessário para perceber ali, então, resultados de uma abordagem integrativa?
Depende do que a gente está buscando. Por exemplo, quando eu falo em tratamento de melasma, que é um tratamento mais prolongado, né? O paciente tem que ter um pouquinho de paciência. Quando o paciente ele inicia a suplementação, a partir dali de 40 dias de suplementação, antes de, né, realizar qualquer tipo de procedimento no rosto desse paciente, a gente já tem uma melhora bem significativa, né? Agora, para estratégias de emagrecimento, vai depender muito de cada paciente também. Mas, normalmente, nesses intervalos ali, a partir de 20, 30 dias de suplementação, dependendo do que a gente está, né, trabalhando com o paciente, a gente já começa a ter esse resultado. Graciane, muito bom o nosso bate-papo, de fato, realmente é bem curioso e nada como ter acesso à informação justamente para trazer esse tipo de esclarecimento. Acho muito válido realmente o trabalho de vocês, muito, a gente percebe uma preocupação com o paciente para que, de fato, tenha ali um cuidado com, não somente com saúde, mas o resultado estético vai depender também dessa saúde, né? Não somente com a estética, perdão. E a gente percebe que é, de fato, um cuidado mesmo, né? Um acolhimento dessas pessoas de forma bem individualizada. Então, quem quiser conhecer, é demanda espontânea, pode chegar, marcar um horário para fazer essa anamnese e, de repente, conversar ali sobre protocolos associados? Isso, a gente trabalha com agendamento, né? Então, nós temos o nosso Instagram, nós temos, né, nosso atendimento bem personalizado, que o paciente inicialmente vai passar por uma consulta, né, justamente para a gente conhecer o nosso paciente e poder, juntamente a ele, desenhar a melhor estratégia de tratamento ali que ele busca. A gente agradece a sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Tá aí, ó, você que quiser conhecer mais, a gente deixou aí os contatos na tela, né, para você entender um pouco mais sobre o cuidado integrativo. Espero que você de casa tenha gostado do nosso tema, porque sábado que vem nós estamos de volta, viu, gente? Tchau, ótimo final de semana.